Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar sobre o Defensa e Justiça do Sebastião Becachete, a reformulação que está acontecendo na equipe de Florencio Varela. Este vídeo serve muito para os torcedores do Palmeiras por causa do confronto que o Defensa vai ter contra o Palmeiras no início de abril, pela Recopa Sul-Americana, mas também serve para todas as outras torcidas, porque envolvidas na Libertadores, porque o Defensa, a meu ver, é uma das equipes que podem surpreender na Libertadores de América de 2021. Então pode ser um adversário muito complicado para todos os participantes brasileiros nesta próxima edição da Libertadores de América, que promete muito, inclusive, com muitas equipes interessantes aí, que podem protagonizar surpresas e excelentes campanhas. Equipes aqui no Brasil e equipes fora do Brasil também. Uma delas é o Defensa e Justiça, que, na minha opinião, pode sim avançar demais na próxima Libertadores de América. Bom, então vamos lá. Essa Defensa hoje é treinada pelo Becachete, como vocês já sabem. O Crespo foi o técnico anterior, o Crespo hoje está no São Paulo. O Becachete, na prática, foi sempre o melhor técnico que sentou no banco de reservas do Falcão de Florencio Varela. A melhor versão do Defensa foi com o Becachete. E foi também neste clube que o Becachete teve a sua melhor versão de técnico, né? O melhor Becachete de todos os tempos, foi o que dirigiu o Defensa e Justiça. Ele praticamente passou por 2 temporadas nessa equipe do sul ali da Grande Buenos Aires. A primeira foi a temporada de 2016-17, ele ficou lá de 2016-2017. Ele teve um aproveitamento de 68%, gente. 68%. Pensemos, é um campeonato como o argentino, né, que tem equipes grandes muito fortes, equipes médias muito competitivas. Uma equipe pequena como Defensa consegue 68% de aproveitamento. É muita coisa, gente. É muita coisa. Bom, ele volta em 2018, temporada 2018 e 2019, que curiosamente ele tem 60% de aproveitamento no Defensa. Mas, a meu ver, esse Defensa é melhor ainda do que o anterior. Muito melhor. É o momento em que o Becachete consegue lapidar, né? Algo que ele gosta muito de fazer, lapidar a condição de cada jogador, as ações de cada jogador em campo, né? Canalizando as melhores ações dos seus atletas para o modelo de jogo que ele gosta, para o jogo de posição que tanto ele aprecia e pratica nas equipes que dirige. Essa questão do aproveitamento no Becachete é muito forte. Ela foi apenas ruim na primeira passagem dele como técnico, lá em Laudetille já se decompondo completamente, com um elenco muito ruim, jogadores muito envelhecidos, jogadores jovens querendo ir embora do clube. Ele não fez um trabalho tão bom assim, mas ele deixa uma base ali, deixa sinais interessantes, né? Ele deixa um caminho a seguir para o Laudetille, que acaba não sendo seguido pelos seus dirigentes, né? E o clube vai muito botar as pernas, quase cai para a segunda divisão, agora inclusive, na temporada de 2020. Foi salvo, vejam vocês, pelo Rafael Dudamel. Rafael Dudamel, que esteve aqui no comando do Galo aqui no Brasil, e não foi tão bem assim. Mas foi aquele cara que reformulou o futebol da Venezuela, merece respeito. O Becachete, portanto, ele está no clube certo, acho também que na hora certa, e por causa disso, essa Defensa pode ser muito complicado para o Verdão e para outras equipes do futebol do Brasil. Vejamos. Na temporada de 2019, essa equipe tem 60% só de aproveitamento, como eu disse. Mas, né, no campeonato argentino, propriamente dito, esse aproveitamento chega a 70%. 70%. De novo, né, gente? A cada 10 pontos disputados, o Defensa do Becachete conseguia 7 pontos. Pensemos nisso. O quanto isso é quase impossível hoje num futebol tão competitivo. Pensemos isso no futebol do Brasil. Como é difícil para uma equipe conseguir 7 pontos de cada 10 disputados. Agora pensemos, o Flamengo pode conseguir, Josa. O Palmeiras pode conseguir. Meu querido Josa, obrigado pelo querido. O São Paulo, enfim. O Santos, o Flu, né? O Galo, as equipes grandes do futebol brasileiro, o Inter, o Grêmio podem perfeitamente conseguir 7 de cada 10 pontos disputados, tal. Pode sim, sem dúvida. Gente, todas essas equipes são grandes, são gigantes. A Defensa é minúscula, é naniquinho, é pequenininho. Estamos falando de um clube pequeno, minúsculo, que tem apenas em seu favor um projeto muito sério de futebol. Nada além disso, com jogadores muitas vezes questionados em outros setores e outros clubes.
que chegam no defesa em baixa e que são trabalhados pelos seus técnicos, sobretudo pelo Seba Bekachich, que é um cara que lapida muito o jogador, termina o jogador, sabe? Ele finaliza o jogador. Sabe aquele cara que vem na canteira e não tá muito pronto? Não tá tão pronto assim. O cara não sabe cruzar. O Bekachich resolve o problema. Aquele volante que não sabe, por exemplo, fazer a cobertura perfeita ali da primeira linha, o Bekachich resolve o problema. Aquele volante que acha, por exemplo, ele vem de um clube, de outro clube, achando, por exemplo, que o mais importante é ser aquele cara que defende tudo ali à frente da primeira linha, aquele cara que não deixa passar nada. O Bekachich mostra para esse cara que isso não basta no futebol moderno. Que ele também precisa saber trabalhar muito bem a redonda, criar uma intimidade maior com a bola, né? E a partir dessa intimidade, saber tocá-la com mais carinho, né? Tocá-la com mais amor, com mais carinho. E não de forma grotesca. Né? E não de forma também grosseira, mas com carinho. Né? O Bekachich ensina o jogador a ter amor pela bola, gente, sabe? Isso é uma coisa muito importante, coisa que a gente tá perdendo nos técnicos, né? Sobretudo aqui no futebol do Brasil, né? A gente tá perdendo isso no técnico, o técnico que virou ali um funcionário, né? Que manda o jogador para campo, né? Senta no banco, às vezes não sabe nem muito o que tá fazendo no banco de reservas e tal. Aí substitui sem saber o que tá fazendo, enfim. E o técnico perdeu muito essa história, né, de criar uma relação de amor, uma relação amorosa entre o jogador e a bola. O Bekachich é um técnico que sabe trabalhar muito bem isso. Ele faz o cara amar, né, a redonda, né? E criar uma intimidade com a redonda de tal forma que o cara, mesmo quando é um defensor, ele precisa saber tocá-la muito bem, saber jogá-la muito bem para os seus companheiros, enfim, acaba virando uma coisa muito interessante. Esse Bekachich é um dos especialistas nesse tipo de trabalho. É um cara que cria muito bem essa relação de amor entre a bola e o jogador de futebol. Parece uma coisa simples, mas quantos jogadores de futebol a gente vê hoje, aqui, né, no nosso cenário do futebol brasileiro? Quantos não são jogadores de futebol que parece que detestam a bola, parece que não gostam da bola, parece que não tem intimidade nenhuma com a redonda? O cara parece que a bola é justamente tudo aquilo que ele não quer ver na frente dele. Entende? Então, não é pouca coisa o que o Seba Bekachich faz com jogadores, sobretudo no Defensa e Justiça. Pensemos, né? Foram 2 jogos muito marcantes, muito simbólicos do que é o Bekachich, né, sobretudo no Defensa e Justiça. Um deles foi pela Sul-Americana contra o Botafogo lá em Florencio Varela, na cancha do Falcão, e o Botafogo, meus amigos, o Botafogo. Nesse jogo o Defensa teve alguma coisa como 70% de posse, 77% de posse de bola contra o Botafogo. O Defensa e Justiça pegou o fogão e teve 77% de posse de bola contra o Botafogo do Zé Ricardo. Teve momentos do jogo, no primeiro tempo, que parece que foi a 80 e poucos por cento, 87%. Pensemos, 87%. Gente, para tudo e pensa isso. 87%. Pensemos 10 minutos. De 10 minutos, tem uma equipe que fica 87% com a posse da bola e a outra apenas 13%. Chega a ser uma vergonha para uma equipe, né, grande do futebol do Brasil viver uma situação dessa. Foi o que aconteceu. Teve um momento do jogo ali, antes do final do primeiro tempo, que o Botafogo chegou a ficar 12 minutos sem passar do campo de defesa. O Botafogo chegou 6 vezes no entorno da área do Defensa e Justiça apenas. Apenas 3 vezes entrou na área do Defensa, em todo o jogo. Naquela partida, o Defensa teve muitas finalizações. Muitas, mas muitas mesmo. O Botafogo teve apenas 5 finalizações. 5 finalizações. Não, 4 finalizações só. 4. E dessas 4 finalizações, o Botafogo conseguiu, inclusive com pênalti, conseguiu fazer 3 gols. E ganhou de 3-0. Ou seja, aqui todo mundo ia criticar. Como é que pode um time ter tanta posse de bola assim e deixar com que o outro faça 3 gols assim e tal? Na Argentina, todo mundo elogiou. Porque as pessoas viram que aquilo foi quase uma coisa muito estranha no futebol. Porque realmente foi um dos jogos mais perfeitos de uma equipe contra a outra, embora tenha perdido 3-0. Os elogios foram enormes. Mais que isso foram os elogios dados ao Bekachich lá na Argentina, em outro jogo simbólico que foi 1-0 para o Boca na Bombonera, numa partida em que o Boca foi massacrado pelo Defensa e Justiça do Bekachich. Foi 65% de posse de bola para o Defensa. O Boca Juniors ficou muito tempo sem pegar na bola. Né? Era bobinho fazer o jogador do Boca virar bobinho dentro de campo. O Boca acaba vencendo por 1-0 num jogo horroroso. Para vocês terem uma ideia, a partir desse jogo começou na Argentina
críticas gigantescas, muitas críticas ao trabalho do Gustavo Alfaro a partir desse jogo, gente. O Alfaro passa a ser visto como um técnico ruim para o Boca Juniors e ele acaba se encaminhando, né, para sair do Boca depois. É muito criticado, muito repreendido. O Boca venceu por 1-0. Todo mundo elogiou o Becachete. Todo mundo elogiou o Defensa e Justiça. Terminou o jogo. Os jogadores saíram de campo na Bombonera constrangidos pelo que eles fizeram em campo. Eles não saíram felizes com a vitória, gente. Eles estavam com vergonha. Tamanha a surra que eles levaram, mas perderam por 1-0. E nesse contexto é interessante a gente pensar o seguinte. O jornalismo esportivo precisa também reconhecer o que acontece dentro de campo e não somente o resultado. Lá na Argentina, isso acontece mais. O debate em torno do que o técnico faz, do trabalho do técnico, é muito mais valorizado. Isso também ajuda o técnico a crescer lá no futebol argentino, ajuda a escola de técnicos do futebol argentino a ter muito mais vida, a ser muito mais interessante, a apontar técnicos muito melhores, profissionais muito melhores para treinar as equipes do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil importa tanto o resultado. Numa partida dessa, perdeu de 1-0, tá, mas massacrou o rival. Muita gente ia falar, tá vendo, não consegue fazer gol, tal, não sei o quê. É necessário olharmos mais para o campo, para o que acontece dentro de campo. O Alfaro, portanto, se deu muito mal a partir daquilo ali. Todo mundo criticando o Alfaro, todo mundo elogiando o Becachete. Então, essa equipe tende a ser de novo muito forte. Nesse momento, como é que tá? O Defensa e Justiça tá se reformulando, como eu disse. Um elenco muito mais fragilizado em relação àquele que tinha no passado. Pede um outro jogador com a saída do Crespo. Não deixa ninguém mais sair quando chega ou o Sebastião Becachete. Um outro jogador já está chegando. O Mati Rodrigues, lateral, chegou livre. Olha as oportunidades que a gente perde, né? Matias Rodrigues passou pelo Grêmio, não foi bem, ficou 1 ano no Grêmio. Na verdade, 9 meses só no Grêmio. Não foi nada bem o Mati Rodrigues, mas é um lateral interessante de Laudetiri. Ficou livre no mercado, deve chegar para o Defensa como lateral. O Defensa também traz o Carlos Rotondi, que é aquele jogador do Newell's Old Boys que esteve emprestado para Santiago Wanderers, né, o Wanderers lá do Chile. Um baita jogador que sabe jogar pelo lado do campo, sabe jogar como meia também. Carlos Rotondi é realmente um grande reforço para esse Defensa e Justiça. A gente tem aí o Becachete, quando a gente percebe, por exemplo, que a equipe, nessas primeiras partidas do argentino, ele tem jogado com um esquema de 4-4-2 ou o 3-4-3. Quando a gente vê a equipe na formação de 4-4-2, a gente tem o Saim. Aí muda muito, gente, mas no jogo em que eu vi, teve o Saim, Paredes, Frias, o Bettenburg e o Brits, Emanuel Brits. Naquela linha um pouco mais à frente, a gente via o Piscini, Francisco Piscini, o Enzo Fernandes, o Larralde e o Isnaldo. Um pouco à frente, o Brian Romero e o Walter Boa. Bom, não vai ser essa equipe que vai jogar contra o Palmeiras, não vai ser essa equipe que vai jogar contra as equipes brasileiras na Libertadores de América quando o Defensa pintar como adversário de uma equipe brasileira. Porque esses jogadores mudam muito, gente. Assim, o lateral que joga às vezes de ponta, o ponta que joga de lateral, o lateral que joga de meia, o meia que joga de atacante, o atacante que joga de defensor. É muita modernidade, é tudo moderno, gente. O cara tem que saber fazer tudo, tem que ser um jogador total. É um zagueiro que tem que ter um mínimo de conhecimento do que é trabalhar no campo de ataque. É um lateral que tem que saber como é que trabalha de meio campista. Então você tem um meio campista que às vezes joga de lateral, o lateral que às vezes joga, né, de volante central que às vezes joga de volante, né, de zagueiro, o zagueiro que às vezes joga de meia, joga de lateral, joga de ponta. Então, essa formação, a única coisa que a gente garante aqui é mais ou menos o seguinte. A gente vai ter o Sain no gol, vamos ter o Enzo Fernandes, o 5, que o Defensa não tem outro igual. Existe o Loaiza, né? O colombiano Loaiza, é um belo jogador, um belo volante, né? Mas, como o Enzo Fernandes, o Defensa só tem um, porque o Loaiza é um jogador que tem um passe, na questão do passe, ele é muito parecido com o Enzo Fernandes, consegue fazer lançamentos como o Enzo Fernandes, mas na questão da condução, do passe curto ali naquele setor, ele é bem melhor que o Enzo Fernandes. Mas, como marcador, ele não chega aos pés do Enzo Fernandes, que é um dos grandes, neste momento talvez o melhor jogador de Defensa e Justiça. Bem, então a gente garante isso, garante o Sain, garante o Enzo Fernandes e também o Brian Romero lá no setor de ataque. O resto, tudo muda. Tudo vai mudar. E mesmo a posição do Romero, do Romero pode mudar em algumas situações, né? Então, nas situações que ele forma uma linha de 3, o 3-4-3, aí a coisa se complica mesmo. Porque a gente tem, por exemplo, os zagueiros atuando muito, né? Os laterais são espetados lá no campo de ataque.
lá na ponta mesmo, no final do campo, né, para abrir demais a defesa. Quando a gente pensa, por exemplo, a defesa do Palmeiras, os laterais palmeirenses, por exemplo, a gente vai perceber que eles vão ter muito trabalho com esses ponteiros, esses laterais ponteiros do Defensa e Justiça, que muitas vezes quando lá estão, não estão necessariamente para trabalhar tanto o jogo, mas para gerar o espaço para que outros jogadores o ocupem pelo centro do campo. Isso é muito bem feito nesse trabalho do Becachete. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma equipe muito dinâmica. É muito difícil para uma equipe, para um técnico como Abel Ferreira, estudar um time como Defensa e Justiça. Um dos pontos fortes do Abel é essa capacidade que ele tem de estudar os adversários. O problema de estudar a defesa é que os jogadores, você vai estudar uma formação, mas essa formação é outra depois. Você vai estudar que aquele zagueiro, por exemplo, aquele lateral, ele tem um tipo de combate, né? Ele, por exemplo, ele é muito bom na antecipação, mas ele não é bom, por exemplo, na proteção, né? na cobertura. Mas no jogo contra a sua equipe, aquele lateral ele pode estar no outro lado do campo. Ele pode estar jogando de volante, aí fica complicado estudar uma equipe dessa. Né? Muito difícil. E é isso que o Becachete está tentando fazer neste momento no defesa, fazer com que a equipe seja o menos previsível possível. E previsibilidade, que aliás, a meu ver, era um pouco até o que o defensa do Crespo tinha, não vai ter com o Sebastião Becachete. A gente olha para essa equipe, a gente vê alguns talentos chegando ali. A gente tem, por exemplo, ali, o Brian Romero é um jogador decisivo. É um ponto forte de defesa. O Enzo Fernandes, como eu disse para vocês também, o Lahoud é jogador da canteira do defesa, que agora já está mostrando, apontando vários garotos da canteira para jogar. Garotos muito bons, a Lahoud é um deles. A gente tem também o Max Maximiliano Luyassa, tem 18 anos, gente, o moleque é um meia ofensivo, jogador que trabalha pelo centro do campo, baita jogador, pode pintar aí, pode ser realmente muito diferente. Tem aí o Facundo Echeverria, garoto de 18 anos para 19 anos também, que está entrando na equipe, pode ser um grande nome do defensa em pouco tempo. A gente tem o Carlos Rotondi, como eu já falei, a gente tem o Jonathan Farias, que é um meio campista, 22 anos, chegou livre para o defensa, 22 anos, guarde esse nome, tá? Jonathan Farias, pode ser um dos grandes nomes do defensa nessa temporada de 2021. Aí o clube brasileiro vai tentar contratar por 4 milhões, por 2 milhões. Mas aí um outro vai perceber, também vai querer contratar. Aí começa a disputa. Aí o valor vai para 6 milhões, 7 milhões. O cara chegou livre no Defensa e Justiça. Bem, os pontos fracos desse defensa é que, neste momento particularmente, eu vejo, por exemplo, alguns problemas ali na marcação. Esse Enzo Fernandes é um jogador muito diferenciado, muito autoconfiante. Neste momento, os jogadores do defensa não estão conseguindo acompanhá-lo. Não estão acompanhando, por exemplo, os movimentos dele. Ele, por exemplo, é um cara, por exemplo, quando ele tem a bola ali à frente da área, ele tem, por exemplo, dois jogadores gerando ali uma triangulação para o passe. Né? Em geral, ele tem dois jogadores, aí aparece um jogador formando um quadrado um pouco mais à frente, um pouco mais longe. Os dois jogadores próximos e o jogador mais longe, um inclusive desses jogadores próximos está livre, às vezes 3 jogadores próximos, né? Um deles bem livre ali na frente do Enzo Fernandes e tem um outro lá um pouco mais à distância. Para quem ele passa a bola? Para o cara mais à distância. Ele não passa a bola para... Ele não procura a solução mais fácil, ele procura a solução mais difícil. Por quê? Porque ele é autoconfiante, ele confia demais no jogo dele. É um jogador realmente muito diferente hoje. É um volante que dá uma consistência defensiva profunda para essa defesa, mas também sabe lançar como poucos. Não é só marcador, é um cara que marca muito e que sabe lançar também como poucos no futebol sul-americano a partir dos dias de hoje. Sobretudo um volante que sabe lançar muito. No Palmeiras a gente tem alguns jogadores que, assim, o Danilo, por exemplo, é um jogador que sabe também lançar muito bem. Mas o Enzo Fernandes marca muito mais, por exemplo, do que o Danilo. Bem, a gente vai ter, portanto, esse destaque. A gente tem, como eu disse para você, o Brian Romero, que é um jogador de muita movimentação ali no campo de ataque. Quem é que deve ser marcado nesse defesa? Acho que tem que ser marcado nesse defesa o Enzo Fernandes. Como eu disse para vocês, ele tem a bola, então ele procura a solução mais difícil. Hoje, nesse momento, pode ser que melhore. Os jogadores do defesa não estão acompanhando o raciocínio do Enzo Fernandes, então ele está errando alguns passes, não necessariamente por causa dele, mas porque está no automático dele fazer o passe mais difícil. Só que esses jogadores não estão entendendo, né, que ele vai fazer esse passe, não estão, há uma falta de conexão neste momento, nessa reformulação do defesa. Se continuar assim, vai ser uma grande vantagem para o Palmeiras. Afinal de contas, gente, é só um mês. Não vai demorar 3 meses, 4 meses, 1 ano para ter esse jogo. É um mês que vai passar num piscar de olhos, né?
Então tem esse problema aí. O que significa isso? Significa que o Verdão, por exemplo, ou outra equipe brasileira, no caso de jogo da Libertadores, tem que pressionar o Enzo Fernandes. Pressionar muito bem esse Enzo Fernandes. Um outro problema de defesa nesse momento, o jogo aéreo está muito ruim. Tanto o jogo aéreo, por exemplo, a partir da bola parada, e o jogo aéreo também, que a partir de lançamentos para dentro da área, de passes que vêm do lado do campo, esse jogo, nesse momento, não está recebendo a devida marcação de alguns jogadores. Então a gente tem, por exemplo, Marcelo Benítez, que é um lateral que às vezes joga como zagueiro, vira zagueiro nessa defesa, tá deixando todo mundo cabecear. Todo mundo cabecear. Então, como ele não tem tanta qualidade assim, em situações, por exemplo, em que a equipe está tentando sair para o jogo, ele tende muitas vezes a ficar como zagueiro, né? Então, acho que o Defensa é uma equipe muito forte, pode ficar muito mais forte ainda, pode ser uma das surpresas da Libertadores, pode dificultar para o Palmeiras por causa dessa questão de ser uma equipe imprevisível, com jogadores que fazem muitas funções dentro de campo, né, com os esquemas que podem variar bastante, né? Mas sobretudo, além do esquema, é o seguinte, os jogadores pode ser uma linha de 3, pode ser uma linha de 4, ali no fundo. Mas a questão é que dentro do campo, dentro do jogo, os jogadores mudam muito de posição. Muito. Mas muda tão rápido que às vezes não dá tempo nem do marcador perceber. Então é uma equipe muito difícil de ser vencida, mas acho que essa equipe do Palmeiras também é uma equipe, por exemplo, dificílima de ser vencida. O Verdão hoje é um osso duro de roer para qualquer adversário da América do Sul. Contudo, estou analisando a partir da perspectiva do Palmeiras, e nessa perspectiva eu vejo o quê? Eu vejo os adversários do Palmeiras, incluindo o Defensa e Justiça. Esse Defensa que, com o Becachete, pode vir a ser um dos grandes times da América do Sul. Porém, para a sorte do Palmeiras, neste momento, é apenas o time médio. A meu ver, em função dessa reformulação, abaixo até do que era o Defensa do Crespo. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.